Olá, meus amigos e minhas amigas. Você sabe que o ideal da vida cristã é que você fique quieto, que você fique calado, apenas contemplando a realidade divina. Você já ouviu falar sobre o quietismo? Quietismo vem da palavra ficar quieto. Se você nunca ouviu, vai ouvir falar hoje. Vai ouvir falar nesse vídeo da nossa coluna semanal de História do Cristianismo. E é claro que eu sempre aproveito para lhe convidar para conhecer o meu livro, que você pode adquirir na sua versão digital. Não precisa de nenhum aparelho ou aplicativo especial para ler. É só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, adquiri-lo e você começa a ler agora mesmo, se você quiser. E nesse livro, é claro, eu falo sobre esses e os outros assuntos que a gente tem abordado aqui na coluna semanal de História do Cristianismo. Hoje eu quero falar sobre o quietismo, mas também quero falar sobre alguns outros movimentos alternativos que surgiram logo após o período de reforma religiosa na Europa. Esse período, que a gente já falou em algumas oportunidades aqui no canal, começa em 1517 e termina em 1648, com aquele desfecho trágico, catastrófico, terrível, que foi a Guerra dos 30 Anos. E depois desse momento, alguns setores, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, percebem que não se pode continuar como estava, que não se pode seguir a linha que estava sendo seguido, porque não há coerência entre uma vida religiosa e guerras, conflitos, intolerâncias. Nesse momento surgem alguns movimentos alternativos, movimentos de espiritualidade alternativas aos movimentos oficiais que se tinha naquele período. O jansenismo, do qual eu falei na semana passada, se você não viu o vídeo, deve vê-lo porque é bem legal, também é um movimento alternativo. Também foi uma tentativa de se explicar a fé fora daquela oficialidade que estava gerando movimentos bem perigosos na Europa Ocidental. Além do jansenismo, nós podemos citar no meio católico o movimento galicano. Você conhece o galicanismo? Que é um movimento interessante. O galicanismo, que tem o um nome inspirado no lugar onde surge esse movimento, que é a Gália, a antiga França, né? O primeiro nome da atual França, é uma crítica ao poder papal, principalmente depois do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, deixa eu abrir um parênteses aqui, já que eu falei de concílio, né? Eu tenho a intenção de fazer aqui no canal um curso em formato de lives abertas, falando sobre a história dos concílios da Igreja. Se você acha essa ideia legal, se você topa participar com a gente, escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo as palavras História dos Concílios. Que se a gente tiver uma quantidade razoável, uma quantidade legal de pessoas fazendo esse comentário, nós vamos fazer esse curso e você vai poder participar aqui conosco, ok? Mas o Concílio de Trento é um concílio de contra-reforma, um concílio que tenta reposicionar a Igreja diante dos ataques que ela vinha sofrendo da reforma protestante nas suas mais variadas versões. E esse concílio fortalece a autoridade do Papa e fortalece o papel da tradição no meio católico. O galicanismo é uma certa crítica ao poder papal fortalecido após o Concílio de Trento. Porque esse movimento chamado galicanismo, ele tem como objetivo uma tentativa de limitar o poder do Papa. Ele considera que é muito poder nas mãos de uma única pessoa.
nas mãos de um único ser humano e que a cristandade ela deve estar representada pela coletividade, pela colegialidade. Inclusive, atualmente, o Papa Francisco tem feito esforços para que a igreja tenha uma característica mais sinodal, mais coletiva e menos personalista, como é há muito tempo, né? E nessa época, o galicanismo faz um esforço para que a Igreja da Gália tenha uma autonomia em relação à Igreja de Roma, que seja um processo menos centralizado, e ela defende também uma tese de que a autoridade da Igreja ela deve repousar sobre os bispos e não sobre o Papa, porque sobre os bispos está uma coletividade, né? E você sabe que são os bispos quem participam dos concílios que determinam as doutrinas, revisam, condenam heresias, etc. E o galicanismo defende a ideia de que a autoridade da igreja deve se centrar na colegialidade dos bispos e não na autoridade monocrática do Papa. Esse é um movimento bastante interessante e, é claro, é um movimento que será condenado pelo Papa, né? O Papa da época era o Clemente XIII, que condena o galicanismo e ele não tem mais muita vida útil depois disso. No período da Reforma, naquele período ali do cativeiro babilônico da igreja até a Reforma, surge com uma certa força a ideia do conciliarismo na igreja, né? Ideia defendida por Guilherme de Ockham, por outros pensadores da época, que dizia que os principais rumos da igreja deveriam ser tomados em concílio, deveriam ser tomados por decisões conciliares, que também era uma tentativa de preservar a unidade doutrinária da igreja e não deixá-la refém de uma única pessoa, mesmo que essa pessoa fosse o Papa. Além do galicanismo, surge em períodos parecidos um movimento que eu citei no início do vídeo, que era o quietismo, que é idealizado por um homem chamado Miguel de Molinos, um espanhol, um católico espanhol, que dizia que o ser humano diante de Deus deve simplesmente desaparecer. Desaparecer o seu eu, as suas vontades, a sua personalidade, e o ser humano deve tão somente ficar quieto, numa postura de completa passividade diante do divino. E deve apenas contemplar a grandeza, o valor do divino na sua vida. É um tipo de espiritualidade de total passividade, uma espiritualidade baseada apenas na contemplação, muito comum do período medieval, que via o ser humano como um ser que não tinha muito futuro, né? A vida medieval era muito complicada e as pessoas consideravam os seres humanos seres caídos, depravados, punidos por Deus, e que, diante de Deus, o ser humano não tinha qualquer possibilidade, bastava e ele tinha unicamente que se calar e sumir diante dele. E é claro que isso está dentro de um contexto, de um modo de pensar daquele período específico, mas ainda hoje tem pessoas que falam sobre adoração, contemplação, de uma maneira totalmente alienada, passiva, de uma maneira totalmente egocêntrica, apenas voltada para dentro de si, e não de uma espiritualidade conforme aquela que é ensinada por Jesus, que nos espiritualiza de dentro para fora, é claro, mas que não para só dentro de nós, que não é feita apenas para nos satisfazer, mas é um chamado para que a vida do outro também seja alcançada por essa espiritualidade. O quietismo também foi condenado, e no caso, pelo Papa Inocêncio XI. Mas no meio protestante também teve alternativas a isso. E, por exemplo, um nome importante é de Jorge Calixto, um teólogo que provavelmente você não ouviu dizer. Era alguém de formação teológica luterana e melanchtoniana, porque seguia os ensinamentos de Melanchthon, né, como um sucessor das ideias luteranas,
e ele começa a projetar a teologia enquanto ciência. Ele entendia que o luteranismo era a forma da expressão religiosa, da expressão teológica que mais fazia sentido, segundo seu ponto de vista, mas que não era por isso que ele teria o direito de considerar as outras religiões, as outras tradições cristãs como heréticas, como inferiores, como erradas, porque uma coisa é considerar uma expressão religiosa como mais significativa e representativa para si. Outra coisa é achar que essa expressão ela é soberana, infalível, que ela é a correta e que as outras todas estão equivocadas. E o Jorge Calixto brilhantemente diz que nada é mais anticristão do que a intolerância entre os próprios cristãos, mesmo que esses cristãos sejam de tradições diferentes umas das outras. E ele diz essa frase no momento em que os ânimos ainda estavam efervescendo, né? No momento em que os ânimos ainda estavam bastante acirrados, e essa expressão do Jorge Calixto é muito relevante. E também nós temos o chamado filipismo, que é um movimento luterano depois da Fórmula de Concórdia, bem depois da Confissão de Augsburgo, muito relevante, que defendia a ideia do mestre Filipe. Filipe é Filipe Melanchthon. Defendia a ideia de que é o Melanchthon o sucessor natural e genuíno do luteranismo, da teologia luterana, e que depois da ausência de Lutero, os luteranos deveriam se guiar pelos ensinamentos gerados por Filipe Melanchthon. Inclusive, tem uma possibilidade, tem a proposta da chamada Fórmula de Concórdia, que é um livro que nós temos aqui, o Livro de Concórdia, da editora Sinodal, e o filipismo produz a Fórmula de Concórdia, que era uma tentativa de harmonizar o pensamento de Lutero e de Melanchthon numa síntese harmoniosa entre esses dois pensamentos, né? E é também o filipismo quem vai enfatizar ainda mais o valor da Confissão de Augsburgo, uma das primeiras declarações de fé do luteranismo, e produzida em 1530 pelo próprio Filipe Melanchthon. Então, é importante que a gente pense sobre esses movimentos alternativos, tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo, porque eles tiveram a sua relevância, embora praticamente tenham sido apagados da história. Mas você sabe que esse canal também está aqui para fazer justiça histórica, para lembrar de personagens e episódios que foram deixados de lado da história oficial do cristianismo e que devem ser ressaltados, devem ser lembrados periodicamente, e aqui estamos também com esse propósito. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e fica o meu convite para você conhecer os nossos cursos que você adquire e assiste a hora que quiser, com certificado. É só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até o próximo Café com Teologia, te espero por aqui.